confesso que estou muito alegre, mas estou um pouco nervoso. Dá-me sempre Eu não participei, mas para que eu possa caminhar cada vez para a honra e mais glória do Senhor com Jesus, segurança esse é o dia, essa é a hora e esse é o momento que Deus preparou para cada um de nós aqui. Eu morava na localidade chamada Mundial. Como todo jovem, eu tinha um sonho. Eu nasci com um dom maravilhoso que Deus me deu de tocar, mas até então eu não tinha colocado esse dom em prática. E como eu morava, mas meu pai e minha mãe, nós muito pobres, tanto financeiramente como espiritualmente, eu não quis estudar. Também não gostava de trabalhar no pesado. Gostava de tocar. Mas como não tinha oportunidade, eu vivia quase ajudando meu pai e minha mãe. E até que chegou um dia 30 de março de 1985, um dia de sábado, chegou um convite para mim fazer parte de um grupo de forró. E minha mãe ficou alegre por saber que eu ia sair daquela situação, procurar uma coisa melhor para sobreviver. E ela deu toda a força para mim ir para esse grupo. E justamente nesse dia eu estava completando 17 anos de idade. E eu fui e toquei a primeira festa, o primeiro forró desse grupo. E tinha um dono, redondo, conhecido, redondo, seu poder redondo. E aí esse grupo tinha 6 pessoas. E aí cresci tocando nesse grupo. Com 20 anos eu entrei com 18, com 20 anos eu casei. Com 23 anos nós tínhamos uma família. Deus tinha dado a nós 3 filhos. E ninguém esperava que esse grupo fosse crescer tanto como ele chegou a crescer. E nos anos 90, 91, 92, nós tivemos o privilégio de gravar o primeiro LP. E daí as coisas começaram. Aquele grupo que tocava só nos interiores, que tocava só nos matos, agora começou a sair para tocar capitais, fora do nosso estado. E aí nós começamos, gravamos o primeiro LP, depois gravamos o CD, hoje a chegada já do CD, saiu o vinil, entrou o CD. E aí, no nosso segundo e terceiro CD, a banda estourou rapidamente. E aí nós conseguimos atingir um patamar muito alto, que até nos assustou. Nós começamos a viajar muitos dias, passar muitos dias fora de casa. Começamos a viajar São Paulo, Rio. Começamos a viajar por muitas capitais. E aquilo ali para nós era muito bom. De repente, um grupo que tinha uma veraneia, agora tinha um ônibus novo, uma caneta, carregando seu som, sua iluminação própria. Meus queridos e amados irmãos, mas junto com tudo isso, veio a decadência, veio o vício da bebida, veio a prostituição que tomou conta de mim. Aquilo que poderia ser uma alegria, agora estava se tornando uma tristeza. Eu estava mergulhado no álcool, desesperadamente mergulhado no álcool e na prostituição. E a minha vida foi, eu tinha que fingir que eu era ele. Eu tinha que passar para as pessoas uma coisa que eu não era. E aí eu continuei mais e mais me mergulhando na lama do pecado. E um dia o meu casamento já estava muito devassado, porque minha esposa realmente não aguentava mais todo o sofrimento. E o fardo do pecado pesando muito sobre mim. E no dia 20 de outubro de 98, eu decidi parar de beber. E aí Deus me deu força para parar de beber. E quando foi em 89, eu não me lembro o mês nem o dia, mas foi no ano de 89, e chegamos no hotel em João Pessoa, e depois do café da manhã, eu me deitei na cama,
já pensando na minha vida como estava sendo o peso do fardo do pecado, as culpas que estavam, a minha consciência me culpando, eu me virei para o lado da cama e em cima do criado estava um livrinho com a capa azul. E eu peguei aquele livrinho e abri sem entender nada e comecei a ler. E de repente eu lembrei que junto o baixista da banda gostava de ler um livrinho parecido com aquele. E aí eu liguei para a recepcionista e pedi o número do quarto dele e eu fui lá. E perguntei a ele, eu peguei esse livrinho ali, comecei a ler, mas eu não entendi nada. Eu me lembrei que você lê esse livro há muito tempo. Eu queria que você me dissesse alguma coisa aqui. Ele disse, eu vou escrever algumas coisas aqui para você, eu vou notar algumas coisas, e depois você vai lendo e você vai entendendo. Meus queridos e amados irmãos, desde esse dia, eu não consegui mais me separar desse livrinho. Pegou em mim, eu não conseguia mais me livrar dele. Eu lia, quando eu viajava, eu colocava dentro da minha bolsa, e dentro do ônibus eu lia, lendo aquele livrinho, e cada dia mais eu ia me apegando àquele livro, mesmo sem entender. Eu não entendia que ali era a palavra de Deus, e que ali era a minha salvação, a saída para tudo aquilo que eu estava vivendo, toda aquela mentira, todo aquele fingimento, ia chegar ao fim através daquele livro. E eu confesso para os irmãos que eu passei 3 anos e 2 meses sem beber, e eu voltei a beber de novo. Mas não abandonei mais aquele livro, e comecei a fazer coisas piores do que eu fazia antes. Aí a minha esposa não aguentou tanto sofrimento, e aí foi o final de tudo. Mas cada vez mais eu me mergulhava no alto, já estava que vivia direto, todos os dias. E chegou um momento, nós tocando em 2004, nós estávamos tocando as campanhas políticas no Pernambuco, eu não dormia mais. Quando chegava, eu só bebendo. Bebendo já estava muito deformado. E quando foi uma noite, nós íamos subir no palco para tocar mais um começo. E eu lá na minha cadeira, eu me a minha cabeça e disse, Deus, me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. E eu confesso para os irmãos que quando eu desci daquele ônibus para subir no palco para tocar, a vontade de beber desapareceu. E aí, no outro dia, chegou os oferecimentos, e eu comecei a dizer que não ia mais beber, que os meus companheiros de banda não iam me ver mais para um golpe de vida na minha boca. E eles começaram a zombar, mas você já fez isso, você já passou 3 anos sem beber, e você voltou de novo, você não vai conseguir. Mas agora era diferente. Eu estava com a palavra de Deus na minha mão, por mais que eu não entendesse, ela era a espada de 2 gumes que estavam penetrando. Na divisão da minha alma e do meu espírito, e estava discernindo os pensamentos e as intenções do meu coração. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui, pedindo a força de Deus, deixar de beber. Mas aí continuei preso ainda a outras coisas. E eu comecei a ouvir programas de rádio falando sobre a palavra de Deus. E tinha uma passagem na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia, onde o Senhor Jesus fala dos 2 alicerces. E o Senhor Jesus começa dizendo que o homem que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhante ao grave sobre a rocha. E desceu a chuva e correndo os rios e assaltaram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada. O outro homem, que ouviu, mas não praticou. E aí a sua casa estava edificada na areia, e desceu a chuva e correram os rios e assaltaram os ventos, e combateram contra aquela casa e ela caiu, porque ela não estava firmada na rocha. E eu pedi uma explicação a Deus, eu pedi uma resposta daquela palavra, daqueles versículos. E quando foi à noite, eu tive a resposta que eu queria. Um pastor pregando, ele disse que não adiantava
lesse a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, se não colocasse em prática a palavra de Deus. E eu confesso, irmãos, que eu botei os joelhos no chão e agradeci a Deus. Ali, eu caí na real e faltava uma coisa: faltava aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E daí, eu fiz uma oração pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. E dali, daquela noite em diante, eu pude ver, Deus me mostrou um monte de lixo que eu tinha juntado durante todos esses anos, longe, distante dele. E as minhas costas ardiam como se alguém estivesse puxando um esparadrapo. E eu estava em começo de depressão. E graças a Deus, no outro dia, tudo desapareceu. E eu amanheci alegre, feliz, desejoso de voltar para Tabuleiro do Norte, porque eu tinha deixado um problema lá. Eu tinha deixado família lá. E eu não podia fugir. E meus patrões diziam: o que é que você vai fazer no Tabuleiro? Você não tem nada mais lá do que tem. Eu tenho meus filhos. E é lá que eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo em casa. Mas eles não entendiam. Por que é que você vai fazer da sua vida? Você só sabe tocar. Você não pode sair da banda. Eu disse: agora eu tenho Jesus comigo. Antes eu tinha medo. Quando eles diziam: o que é que você vai fazer? Eu não conseguia. Eu tinha medo de sair, porque eu não sabia fazer nada, não sei tocar. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu vi que aquele medo desapareceu. Então, meus irmãos, eu voltei em 2005. Eu voltei no dia 27 de setembro de 2005. Eu voltei para Tabuleiro do Norte, decidido a aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E eu já passei 2 meses para tomar essa decisão. Mas no dia 7 de novembro de 2005, eu entrei pelas portas da Assembleia de Deus, Tabuleiro do Norte, e aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E de lá para cá, eu só tenho tido alegria. Lutas, sim, mas vitórias também. Cruz, todos nós, o Senhor Jesus disse, tem que ter renúncia, tem que ter uma cruz. No Evangelho não existe isso, de não ter renúncia, de não ter cruz. Mas eu só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e está fazendo a cada dia. Os milagres de salvação na vida dos meus, e o milagre vivo que está aqui diante de vocês. E eu só tenho a dizer: obrigado, Gideões Internacionais, porque eu nunca imaginei que um dia ser crente, nunca imaginei um dia estar aqui junto com os irmãos, dando testemunho para a honra e glória do meu Jesus. Nunca imaginei que é tão bom servir a Deus. Mas foi através de um livrinho colocado no quarto de hotel que eu estou aqui. Então vale a pena lançar a rede, vale a pena pregar a palavra de Deus, porque só quem ganha é o reino de Deus. Então eu agradeço a Deus em nome de Jesus e aos irmãos Gideões Internacionais. É por isso que hoje eu estou aqui dando esse testemunho para a honra e glória de Jesus. E eu aqui agradeço a oportunidade em nome